para a gente corrigir. Vou abrir uma nova aqui. O primeiro exercício é uma comparação entre duas empresas e vocês têm que simplesmente calcular o grau de alavancagem operacional de cada uma e dizer se uma delas tem mais risco operacional que a outra, baseada nesse grau de alavancagem, certo? Então vamos pegar as informações da empresa A. A empresa A tem um preço de venda de quanto? Preço é 17. Custo variável? 15. Custo fixo? 50 mil? E a quantidade? Essa musiquinha é externa ou interna? Externa. É da manifestação. 100 mil? Então, o grau de alavancagem operacional é a quantidade. Aqui eu tenho que digitar. É a quantidade, que é 100 mil, vezes a margem de contribuição, que nesse caso é 2, que é a diferença entre 17 e 15, certo? Esse conceito de margem de contribuição tranquilo para todo mundo? Dividido, para garantir aqui, né? Por esse mesmo cálculo aqui. 100 mil vezes 2 menos, mais 50 mil. Menos 50 mil. Deus. $1,33 é o GAL da empresa 1, certo? A empresa B, ou empresa 2, tem quanto de preço de venda? O preço é maior, 18. Custo variável? 16,50. O resto é igual, né? Custo fixo 50 mil, quantidade 100 mil. Então aqui eu vou trocar o 2 por 1,5, porque a margem de contribuição é 1,5, e o resto continua igual. 1,5, certo? Então, considerando que esse indicador mede a sensibilidade que o lucro operacional de cada empresa tem em relação à variação da quantidade, qual das duas empresas é mais sensível? Empresa 1 ou empresa 2? Empresa 2, empresa B, porque ela tem maior grau de alavancagem operacional, consequentemente, nessa visão, mais risco operacional, ok? Tão difícil o exercício, porque um exercício muito difícil como esse, tem que valer pouco, né? 10%, porque é muito difícil. Então, vou colocar na planilha aqui como... Sério? De tão fácil que é, você achou difícil, né? Você ficou um tempão assim pensando, não é possível que ele tenha feito um negócio desse, né? Mas pode valer mais. Quem achou difícil pode valer mais? Se for sincero, sim. A gente vai trazer aí o polígrafo, né? Para avaliar isso aí. No segundo exercício, a gente vai fazer o cálculo das carteiras, não é isso? Esse exercício, vocês querem que eu resolva algebricamente ou utilizando essas funções aí? Os dois? Então tá bom. Vamos lá. Primeiro algebricamente e depois usando as funções. Vamos resolver dos dois. Bom, algebricamente, a gente vai usar essa função aqui, ó. O retorno vai ser o W1
vezes o x1 mais o W2 vezes o x2. Que não tem segredo nenhum. O que dá trabalho é essa do risco. Aqui a gente tem W1 ao quadrado vezes S1 ao quadrado, mais W2 ao quadrado vezes S2 ao quadrado, mais 2 vezes W1 vezes S1 vezes W2 vezes S2 vezes correlação entre os dois. Essa é a funçãozinha que a gente usa algébrica. E aí a gente precisa substituir os dados que foram dados aí. Então eu vou pegar ativo A. Essa fórmula vai estar na prova? Vai, essa formulinha aqui está na prova. Vou pegar ativo A, ativo B e ativo C. O retorno, o risco e as correlações. As correlações eu vou colocar um pouco mais para baixo. Vou colocar RAB, RAC e RBC. Eu informei os três, não foi? Muito obrigado. Aqui foi AB. Positivo ou negativo? 0,87. Menos 0,99. Menos 0,91. Legal. O retorno do ativo A é 15, 16, 16. Opa. E os riscos? 344. Muito bem. E aí eu pedi para montar só duas carteiras, né? Quais foram as duas carteiras que eu pedi? Ou seja, as duas que são negativas, né? Eu já excluí aqui a primeira carteira, porque do ponto de vista de diversificação, ela não vai reduzir tanto o risco como as outras duas que têm correlação negativa, certo? Muito bem. Então vamos primeiro, carteira AC. Então eu tenho aqui retorno. E vou montar a função do retorno. O que é o retorno? É o x1 vezes o W1, que é meio, porque é 50, 50, mais o x2, x3, desculpa, que é 16, vezes meio. R$ 15,5 é o retorno. E o risco é a raiz quadrada daquele troço enorme, né? Então, igual raiz, abre parênteses, e aí a gente faz tudo isso aqui. W1 ao quadrado, que é 0,5 ao quadrado, vezes S1 ao quadrado. 3 elevado a 2. Eu vou separar... Oi? Esse exercício é para ver qual que tem o menor coeficiente de variação. E aí eu preciso calcular o todo? Não dá para fazer. Eu fiz só pelo risco. Precisa, porque o coeficiente de variação é o risco dividido pelo retorno. O coeficiente de variação é o desvio padrão relativo em relação à média. Aí 0,2, que é o W, 0,5 ao quadrado, que é o W2, vezes o risco 2, que é 4, também ao quadrado.
mais opa, 2 vezes W1, que é meio, vezes risco 1, que é 3, vezes W2, que é meio, vezes risco 2, ou risco 3, né, sei, que é 4, vezes a correlação A e C. Zero vírgula 556776. Foi isso que vocês encontraram? Professor, mas o que o retorno influencia nesse resultado? Nesse aqui nada, ele influencia nesse outro aqui que eu pedi para vocês calcularem, que vai ser base de comparação. Esse risco relativo é ele dividido pela média, pelo retorno. Se eu colocar isso aqui em porcentagem, uma volatilidade de 3,59%. Por que eu estou usando isso aqui? Porque às vezes eu tenho um desvio padrão absoluto, maior ou menor, mas uma média totalmente diferente. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou tirando a dimensão do tamanho da média ou da informação da média e estou calculando o risco relativo. Chama risco relativo esse cálculo? É. Coeficiente de variação. Aliás, isso aqui é um indicador da estatística que é altamente perturbador. Vocês já estudaram o coeficiente de variação? Vocês já tiveram alguma inquietação em relação ao coeficiente de variação? Uma inquietação, alguma coisa? Algum incômodo com ele? Tem um incômodo muito grande que eu tenho com relação ao coeficiente de variação. Você pegar qualquer livro, qualquer material acadêmico sobre isso, eles têm um erro conceitual. Eles dizem que o desvio padrão, aliás, o coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. E não é. O coeficiente de variação tem que ser o módulo do desvio padrão dividido pela média. Porque existem variáveis que a média pode assumir valor negativo, como por exemplo temperatura em graus Celsius. E aí você muda todo o sentido de análise. E ninguém fala sobre isso. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pegar livros de estatística e olhar o tópico que fala sobre coeficiente de variação. Em português, em inglês, só vi desses dois idiomas. Tem o desvio padrão dividido pela média e não tem o módulo disso. Isso é um erro conceitual, porque uma coisa é você dividir por uma média positiva ou por uma média negativa, só você tem que tirar o efeito disso, e não tiram. Esquisito, né? É um erro, que algum dia alguém vai publicar um livro e vai corrigir. Tranquilo? Todo mundo chegou nesse valor? Agora fica mais fácil da gente fazer o próximo, né? Basicamente, eu vou copiar isso aqui e colar. Não rola, né? Então eu vou apelar, ó, para não ter que fazer todo o trabalho novamente, eu vou pôr exercício 2, parte 2. Não, é só você ter copiado tudo Na mesma, do lado. na coluna do lado. Foi preguiça. AB. Não, é BC, BC. É BC? É BC. BC. Aonde está? E tá, você coloca B. Ali, ó, copia a coluna do B para onde está a coluna A. É verdade. Retorno 16, risco 0,28, risco relativo 1,77%. Não, precisa mudar o RBC lá. Ficou com o R. Ah, verdade, verdade. Aqui, ó. O último indicador. 19.
Nossa, jogou lá em cima, hein? É isso mesmo? O risco relativo dessa carteira é maior ou menor do que a outra? Então, qual carteira, usando o coeficiente de variação como padrão, eu tenho que adotar? Essa daqui, que tem 3,59. Agora vamos lá, eu preciso lembrar a programação que eu coloquei com vocês. A ordem das variáveis qual foi? W1, W2, S1, S2 e correlação? Então, usando a calculadora programada, o que vocês deveriam fazer? Meio, nessa primeira aqui, meio RS. Estou narrando o procedimento aqui, vai aparecer. Para as calculadoras que tenha aquele cálculo programado, para quem fez a programação, a forma de utilização é W1RS, W2RS, S1RS, S2RS e, por último, correlação RS. Então, nesse primeiro exemplo da carteira AC, é meio RS, que é o primeiro W. Depois, meio RS novamente, que é o segundo W. Depois, 3RS, que é o primeiro S. E 4RS, que é o segundo S. Está faltando quem? A correlação, que nesse caso é menos 0,99. Então, o que a gente faz? 0,99 CHS, RS. Aí tem que aparecer esse 0,55 aqui. Aí eu divido isso. Aí, na sequência, eu já posso pegar 15,5 divide 100 vezes. Vou chegar nesse 3,59. Usando essa sequência de casas aí. Certo? Na segunda parte do exercício, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa, né? Só mudam os valores. Meio RS, depois meio RS de novo, 4RS, 4RS de novo, 0,91 CHS, RS. Aí vai aparecer 0,8485. Aí 16 divide 100 vezes. Vai chegar no 5,30%. E aí vai comparar os dois coeficientes de variação e vai ver que a primeira carteira, a carteira AC, tem menor coeficiente de variação, portanto, menor risco relativo. Certo? Quando os dois retornos são bem próximos, é bem intuitivo. É bem intuitivo. Dá para fazer, como a gente diz lá no interior, no zóio. Uhum. Ó, até aqui vocês já salvaram 3 pontos, né? Se fosse essa prova, vocês teriam salvo 3 pontos aí. Maximizando aquela ideia de que de zero ninguém vai, né? Só por colocar o nome. Mas professor, volta ali. Volto. É porque a gente faz à mão e deixa corrigir no Excel e daí Fica confuso. Eu vou colocar aqui, ó, na lousa, peraí. Se você fez essa relação à mão, você vai ter isso aqui, ó. Qual é o risco da carteira do A e C e qual é o risco da carteira do operacional? Do A e C, o risco é 0,55 e o risco relativo 3,59. O que é esse risco relativo? É o coeficiente de variação. É o risco da carteira dividido pelo retorno da carteira. Aí vezes 100 para ser em forma de porcentagem. Calma, é o risco da carteira. Risco da carteira O risco da carteira que é 0,55 dividido pelo retorno da carteira, que é o 15,5. Aí eu multipliquei por 100 para ser em porcentagem. então na prova você vai ter os dois. Nesse exercício, se eu não tivesse colocado esse coeficiente aí,
Estaria. Não. Você poderia dar uma resposta baseada na proximidade das médias, né? Aqui você vai ver, 15 é muito próximo de 16. Então, essa carteira aqui bate, ó, o risco absoluto é menor do que esse risco absoluto aqui. E a diferença de média, que é 15 para 16, não justifica esse aumento. Mais alguma pergunta desse? Tranquilo? Professor, então a justificativa seria que a AC é a melhor carteira. A AC é a melhor carteira do ponto de vista do que foi exigido, que é a menor relação risco-retorno. Deu polêmica? Deu polêmica? Não polêmica? Agora vamos para o terceiro. O terceiro, a primeira coisa que a gente tem que marcar são os prazos médios, porque senão a gente se confunde aí com essas informações. Então tem 3 prazos médios que foram informados: PME, PMR e PMP. Na situação atual, todos têm 30 dias. Confere? É isso? Na situação proposta, só o prazo de crédito, que é o PMR, mudou para 60. Ela continua com o mesmo prazo de estocagem e o mesmo prazo de pagamento. Confere? Isso vai impactar no fluxo de caixa. E aí a gente construiu um raciocínio de que a receita está associada ao PME mais o PMR. E o custo está associado ao PMP. Vai, calma nesse exercício. Vou. Porque, por favor, porque aí Vou sim. eu vou anotando, eu tive dúvida. Então, se a gente fosse construir um fluxo de caixa, eu vou até simular isso aqui com cores. Aí fica mais fácil de visualizar. Esse fluxo azul tem um pagamento aqui. Vou colocar mais para cá. Tem um pagamento aqui em 30 dias. Esse pagamento eu vou marcar como uma corzinha vermelha. Ou o que estiver mais próximo disso. E tem uma receita aqui que eu vou marcar com verdinho. Ou mais próximo disso. Que está associado ao PME mais o PMR, que é 60 dias. Certo? O vermelho é o custo, a saída, e o verdinho é a entrada, é o recebimento. Não seria 90? Ah, não, 67. No cenário atual é 60. Daí no de baixo vai para 90. Confere o raciocínio? A receita a partir da data zero para compra de um dia, quando essa compra virar dinheiro, ela vai virar 500 mil. É isso? E o custo é 70% disso, que vira saída em 30 dias, que é 350 mil. Confere? O lucro operacional é a diferença entre um valor que está na data 60
e outro valor que está na data 30. Porque para a contabilidade, pelo regime de competência, tanto faz o dinheiro de hoje como o dinheiro daqui a um ano. Certo? Para o acionista é assim, tanto faz? Então, essa métrica aqui não é adequada para essa situação. Então, o que a gente vai fazer? Vai trazer a valor presente 350 mil, vai trazer a valor presente os 500 mil e vai calcular a diferença entre eles. Então, eu vou trazer o vermelhinho da data 0 e o verdinho da data 0. Aqui um verdinho. Aqui em cima eu vou colocar um vermelhinho. E aqui embaixo eu vou gerar uma outra cor. Sei lá, um azul mesmo. Que vai ser a diferença entre os dois. E nessas células do lado eu vou colocar os valores. Certo? Bom, o 500 mil... Aliás, eu vou mudar isso aqui, né? Deixar o custo mais para baixo. A taxa que a gente vai usar é aquele 5%. É o 5%. Exatamente. O custo do capital de giro informado aí é 5% ao mês. 30 dias eu vou usar um período, 60 dias eu vou usar 2 períodos. E vou calcular o valor presente. O que é o valor presente? 500 mil FV, porque é valor futuro. 2N, porque são 60 dias, ele volta a 2 períodos. 5I, porque 5 é a taxa. E peço o PV. Eu narrei esse procedimento, mas aqui eu vou fazer, obviamente, usando uma função do Excel, ok? Então, fazendo isso na calculadora. Você tá falando do atual, né? Do atual? Isso. Atual, então você pode repetir, por favor? Posso. Da calculadora. O 500 mil está na data 60, então isso representa 2 períodos. Então é 500... Eu coloco 2. N2, 500 mil FV, 2N, 5I, PV. R$ 453.514,74. Confere? Agora eu vou trazer para a data 0 o vermelhinho também, que é 350 mil. Só que o vermelhinho está um mês depois. Não? Não deu isso, o valor do PV. Não? Não. Vai no fim, amarelinho input, Sim. legal, resetou, 2N, 500 mil FV, 5I, 5% é a taxa. Ah, tá. Acho que eu escrevi a taxa alguma coisa. Tá. 5I da IPV. Agora eu faço a mesma coisa com 350 mil. 350 mil FV, 1N, porque está 30 dias, 5I, PV. Nossa, R$333.333,33. E o lucro do acionista vai ser a diferença entre o verde e o vermelho na data 0. R$120, 181 e 41. Ah, então pro atual, primeiro você faz a receita, depois você faz o custo, é isso? Isso, você traz os dois a valor presente. Ela continua sendo receita, só que a valor presente. E o custo, Aí o FV vai ser o 350 mil. Essa diferença significa o que mesmo? Esse 120? Lucro econômico, ou lucro do acionista.
Então, a minha dúvida é que a gente está trabalhando com valores diários, né? Então, tudo bem, né? Está usando todo o resto mensal. Porque como eu estou falando... Não, tá diário também. Eu só usei a base de dias para mês porque a taxa está mensal. A taxa está mensal. Eu poderia ter transformado isso numa taxa diária e trabalhar com dia também, chegaria no mesmo resultado. Certo? Vamos fazer a situação proposta? Na situação proposta, o verdinho vai para qual data? 90. Por quê? Porque eu... Não era 30 no proposto, no atual e 60 para o proposto? Ah, não, mas esse 60 aqui, porque eu somei o prazo médio de estocagem com o de recebimento. E aqui, somando esses dois de novo, eu vou para quanto? 90. Só que a receita agora vai receber um incremento. De quantos por cento? 4%. Que vai para 520 mil. E o custo continua sendo 70% disso. Aí, na hora de trazer a valor presente, o custo continua voltando de 30 dias. Só que a receita vai ter 3 períodos. Então, vou narrar o procedimento de cada um. Como que eu trago 520 mil para a data zero? Ele está na data 90, certo? 520 mil FV. 90 dias são 3 meses, 3N. A taxa continua 5, 5I. 5, né? Não, a taxa de juros é 5. 4 foi o aumento na receita da situação atual para a proposta. Foi isso, né? Então, 520 mil FV, 5I, 3N, PV. Se tudo foi feito corretamente, a gente vai chegar num PV de 449.195,55. O N é o PME mais o PMR. Não, mas quando você calcula o custo, o N vai ser o PNP. O PMP, isso. Então, no caso, É 1. Aí o custo vai ser 364 mil FV, 1N, 5I PV. Vai dar 346, 666, 67. Certo? Professor, pode você repetir essa parte? Sim, claro. 364 mil FV. 1N, porque ele está em 30 dias. 5I. E aí eu peço o PV. É igual a... 346, 666 e 67. E aí, quando eu faço a diferença, que é o azulzinho, o lucro econômico caiu ou aumentou? Caiu. E o lucro operacional subiu de 150 mil para 156 mil. Aqui o lucro operacional era 150 mil. E aí isso aqui serve para mostrar que o indicador contábil não considera um critério econômico que é importante para a nossa análise, que é a taxa de juros, o efeito dela sobre a necessidade de capital de giro. Porque da situação A para a situação B, a empresa aumentou a necessidade de capital de giro, não aumentou? Ou seja, o fluxo de caixa dela vai sofrer. Só que o lucro operacional, uma medida que não mostrou isso aí. Mostrou que a situação estava subindo de 150 para 156 mil. Só que daí quando eu trouxe esse lucro a valor presente, eu percebi que o acionista ganha menos ainda com essa proposta. Que era de 120 mil o lucro econômico, caiu para 102 mil. Portanto, essa proposta
É uma proposta vantajosa ou desvantajosa? Agora, se a empresa tem um sistema de remuneração variável baseada no lucro, ela é vantajosa para quem? Para o gestor. E para o acionista? Ou seja, a gente tem um problema de governança corporativa potencial aí. Algum comentário que vocês gostariam que eu acrescentasse nesse exercício especificamente? Aparentemente está tudo ok. Pelos meus cálculos, Esse exercício acaba aí. acaba aí. Acaba na análise, né? É uma situação desvantajosa, pois diminui o lucro do acionista. Eu acho que, assim, não é uma regra que o aumento do lucro operacional necessariamente implicaria numa redução do lucro acionista. Então, talvez alguns pudessem generalizar que esse aumento aqui vai necessariamente gerar uma redução aqui, o que não é verdade. Isso depende de quanto tempo eu estiquei o fluxo de caixa, isso depende do meu custo de capital de giro. Eu acho que tem que ter cuidado com isso. É uma análise relativamente simples, né? Não tem como fazer sacanagem, pegadinha e tal, só que tem que ficar esperto nas generalizações, porque às vezes a gente generaliza, né? Talvez todos os exemplos aí que eu tenho trabalhado com vocês, houve um aumento aqui e uma redução aqui, mas não é regra. De repente, se as vendas aumentassem 15% e o custo de capital de giro continuasse em 5%, seria vantajoso. Vale a pena dar mais prazo para o meu cliente se eu estivesse aumentando nessas condições, de repente. Eu nem fiz os cálculos, não sei se é isso. Mas não é uma regra. Acho que esse é o principal cuidado aqui. Certo? Aqui a gente já teria mais 30%, né? Já daria um 6, né? 6 já é uma nota mais legal, né? Mas mais legal que o 6 seria o quê? Então. Isso é terrível. Vamos lá, o quarto exercício então. Para facilitar, eu vou pegar um template aqui, né? Bonitinho, pronto. E aí a gente substitui os valores e comenta. A fórmula do Excel do VP, do valor presente, é taxa. Você passar uns exercícios por e-mail pra gente? Posso. Uhum. Com resposta já, né? Uhum. Por favor, vai ajudar. Sim. A fórmula do valor presente é taxa, período, né? Período, PGTO zerado, né? Que é o pagamento. Tá. Valor futuro, Isso. e tipo, Zero. Pagamento pós-antecipado. Não precisa informar, isso aí só influencia no PGTO. Vamos lá, pessoal. O investimento no quarto exercício é de quanto? 1 milhão. Preço de venda. Custo variável. Custo fixo. Quanto?
ICMS 18%. É. Depreciação 10%. 34% o imposto. WACC a gente faz daqui a pouco. E o residual 500 mil. As demandas. Ano 1, 400 mil, 500 mil, 600 mil, 500 mil, 400 mil. os valores do fluxo de caixa conferem até agora? Não confere. Isso é operacional, né? Não tem nenhum segredo nessa construção. Né? Agora falta o WACC e a gente precisa fazer uma correção no beta antes de fazer o cálculo do WACC, certo? Eu vou narrar esse procedimento aqui, mas eu acho que fica mais fácil explicar na lousa, né? E aí eu vou ficar aqui pertinho, que aqui não cai. Tá bem. Bom, primeiro ponto. Eu preciso pegar esse beta, que é de quanto aí? 1,8 e tirar o efeito da estrutura de capital da empresa como um todo. Qual é a estrutura de capital da empresa como um todo que está na última linha? 80% do capital próprio. 80% de próprio e 20% de dívida, é isso? Então eu vou dividir por 1 mais 1 menos 0,34 vezes 0,2 por 0,8. Eu estou calculando aqui o beta U. Eu estou tirando o efeito da estrutura de capital da empresa como um todo. Ok? Um vírgula 5,451. Não. Quando eu tenho que desalavancar, alavancar e etc. Sempre que a estrutura de capital do projeto for diferente da estrutura de capital da empresa, como foi informado aí. Aí eu tenho que usar a estrutura de capital da empresa para desalavancar e vou realavancar usando a estrutura de capital do beta. E aí esse beta realavancado que eu uso no projeto. Pode perguntar. Ali é 1 mais 1 menos 34, que é a alíquota do imposto de renda, vezes a relação debt-equity. Então, você fez o beta desalavancado, que é o beta, né? É o beta U. 1 mais 1 menos o imposto de renda, vezes a relação entre dívida e capital próprio Mas a dívida e capital próprio nesse exercício é 0,3, 0,8 da empresa. da empresa. Da empresa é 0,208. Calma, mas onde você Está na última linha. da empresa. Por quê? Porque esse beta aí que foi informado, ele estava 1,8, estava usando uma estrutura 20% de dívida e 80% de capital Tem próprio. uma sigla isso? Beta U. Não, o 02 e o 08? Tem dívida e patrimônio líquido. Debt e equity. Então, a fórmula é beta dividido Por 1 mais esse fator vezes esse fator. Esse fator é 1 menos o imposto de renda. Esse fator é a dívida sobre o PL. Se vocês quiserem usar uma regrinha, é assim. Quando eu divido, eu uso D sobre E da empresa. E quando eu multiplico, eu uso D sobre E do projeto. Então aqui eu estou dividindo. Vai ser D sobre E da empresa. No outro eu vou multiplicar. Quando eu multiplico, é D sobre E do projeto. É da empresa ou do mercado?
Quando eu estou avaliando o projeto, é do projeto, né? Da empresa e do projeto. Agora, se eu estou avaliando uma ação, daí é do mercado. É que eu estou adaptando uma técnica de ações para análise do projeto. Quando é ações, daí é do mercado. Essa relação vai ficar mais claro quando vocês fizerem mercado de capitais. Vocês não fizeram ainda no mercado de capitais. Eu estou emprestando uma técnica do mercado de capitais para a gente avaliar finanças corporativas. Quando chegar lá, esse tópico vai ficar mais fácil. Agora a gente vai alavancar. Agora a gente vai calcular o beta L. O beta L vai ser esse 1,5451 vezes esse fator. Só que o D sobre E agora vai ser 0,7 sobre 0,3, não é isso? 70% do projeto é dívida e 30% é capital próprio, não é isso? Então é isso vezes 1 mais 1 menos 0,34 vezes 0,7 sobre 0,3. (3,9) 9246. Virou um betão, né? Ficou alto aqui o risco. Foi um som externo, né? Não foi da sala, né? Foi um som externo. Abafa o caso, né? Segue o jogo. Como diria Milton Leite, segue o jogo. Opa, desculpa, perdão. Quando eu era adolescente, eu disputei uma edição dos Jogos Regionais por Atibaia, não sei se vocês conhecem, cidade vizinha. E eu joguei futsal contra o time de Jundiaí. A gente jogou em Jundiaí e tomou uma sacolada, que o time era muito bom. E quem estava narrando o jogo pela Rádio Cidade de Jundiaí? Milton Leite, em começo de carreira, antes de chegar na Jovem Pan. Olha só. Eu já tive jogo narrado que eu fui goleado pelo Milton Leite. Agora a gente tem que reaplicar isso aqui, né? O WACC depende do CAE e do KD. O CAE é o que a gente vai fazer mais conta. É 14 mais 3,99 vezes 2, não é isso? O nosso CAE, então... 92? Ah, não. Esse não deu um 9 a mais aqui. 3,92 vezes 2 mais 14 vai dar um CAE de quanto? 21,8485% ao ano, certo? Esse 14 é o que mesmo? É a taxa livre de risco, é o RF. E a diferença entre o RM, que é 16, e ele é 2. Daí eu já coloquei o 2 aqui. Ok? Agora, a taxa de juros é 10%, não é? Benefício fiscal vai gerar um KD de 6,6% ao ano. Correto? Agora eu preciso ponderar essas duas coisas na taxa. E eu vou usar qual ponderação? 70% de capital de terceiros e 30% de capital próprio, que é a relação do projeto. Certo? Então aqui eu tenho igual 0,2184 vezes 30%, que é 0,3, mais 0,066
vezes 70%, 0,7. 11,17 é o nosso WACC. E aí, pegando esse fluxo de caixa e trazendo a valor presente, nós teremos um VPL de 1.109.232,41. Bem positivo, apontando para um projeto o quê? Viável, né? Extremamente viável, né? Tranquilo? Ó, a foto da sala deveria sair o gabarito dessa questão, né? A gente tem que pôr uma resposta para finalizar o projeto. O projeto é viável porque o VPL é positivo, o VPL é maior que zero. Um desse tem alta probabilidade. Só não errar nas contas. Tranquilo, pessoal? Vocês vão fazer a prova segunda que vem, né? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas nesse meio do caminho, fique à vontade para entrar em contato aí pelo telefone, ok? Fica tranquila. Então, boa semana para vocês, boa prova e bom complemento aí de MBA.